funil de conteúdo de condução, que é uma metodologia, tá? Um método que eu venho desenvolvendo também para a área da saúde, a gente utiliza muito, é conteúdo de condução AEV. Então, é o seu funil de conteúdo, tá? Então, esse funil é responsável por aumentar o nível de consciência, gerar confiança e também criar os públicos, tá? Para quem não sabe, é possível a gente criar alguns públicos quentes, públicos de engajamento, e esse funil serve para esse fim, tá? Criar o público qualificados e levar esse público para campanhas de conversão, tá? Então, a gente gosta de utilizar esse funil. O que que significa EV? AEV? Atração, educar e engajar e vender o próximo passo. Não é vender de fazer uma venda, mas vender o próximo passo. Tem uma ilustração que eu gosto de fazer. Eu vou abrir ela aqui só para vocês entenderem a visão de funil. Para quem não tem a visão de funil, eu vou abrir aqui rapidamente só para vocês darem uma olhada, tá? Na visão dos funis. Então, o funil de conteúdo de condução AEV, então ele reduz, ele trabalha para reduzir o custo por lead, tá? Então, se você tem um lead que é muito caro, o funil de conteúdo de condução, ele tende a reduzir o custo por lead, tá? Melhorar também a performance do funil AGI, porque é um funil conectado no outro, tá? E prepara o paciente para a decisão, o comprador para uma decisão, quando você posiciona esse funil da forma correta, tá? Eu vou mostrar aqui uma imagem para ilustrar para vocês como que esses funis se conectam, tá? Porque quando eu chegar aqui, eu estou chegando aqui na fase de explicação desses cases, vocês vão perceber que as pessoas passaram por uma jornada de alguns funis, tá? E aí, eu acredito que vocês vão começar a se questionar o seguinte: eu estou fazendo tráfego, mas o meu tráfego está sendo direcionado pelo conceito de funil? Eu tenho funil ou eu estou fazendo só um tipo de campanha? Será que o meu gestor de tráfego, eu fazendo o meu tráfego, eu só apertei o botãozinho ali apertei alguns botões nas campanhas de anúncio, apertei o botão impulsionar e acho que isso é anúncio? Acho que isso é um tráfego pago estratégico? Eu vou mostrar isso para vocês. O que que a gente é, acompanha de indicador desse funil aqui? O investimento em tráfego, seguidores, porque esse funil a gente utiliza para gerar seguidores também. O custo por seguidor, possível a gente medir o custo por seguidor. Para cada projeto, tem custo por seguidor que a gente gosta de alcançar aqui nas nossas metas aqui. Então, depende muito do projeto e o tamanho do público, porque a gente cria os públicos através desse tipo de funil. Deixa eu compartilhar aqui minha outra tela para vocês entenderem como tudo isso se conecta. O que que vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui é o ecossistema. É um ecossistema que é aquela metodologia que eu mostrei para vocês, o ecossistema 6Ps. Então, aqui, o que vocês veem aqui, esses fluxos aqui, são vários funis, tá? Eu fui catalogando, alguns eu fui criando, personalizando ao longo dessas experiências de estudo, e a gente vai posicionando esses funis, ó, como eu mostrei para vocês, dentro da jornada de compra. Aqui tem a jornada de compra. Percebe que esses fluxos eles estão posicionados em etapas da jornada de compra. Então, são os funis que a gente utiliza. O funil de conteúdo de condução AEV, ele tem fases de conteúdo que a gente utiliza diferente, tá? Então, aqui a gente olha o Instagram como funil, tá? E a gente tem tipos de conteúdo, isso de forma orgânica também, tá? Ou seja, sem investir em tráfego pago, que eles são construídos de forma estratégica. Então, a gente tem uma estrutura de copy para o tipo de conteúdo, ou seja, usa copy no conteúdo também, tá? Tem um tipo de copy para a fase um, a fase 2. Então, a pessoa percorre por esse funil aqui dentro do Instagram. E aí, como que se conecta aqui no funil do Google, que é esse funil aqui com landing page. Quando a pessoa ela visita aqui a landing page e ela não converte, como tem aqui no meu fluxo, o que que acontece com essa pessoa não converte? A gente leva essa pessoa para cá, para o funil de conteúdo de condução. Por quê? Não significa que a pessoa visitou sua página, falou com o seu comercial, com a sua secretária, sua vendedora, ela não comprou agora, que ela não vai comprar depois.
Então depende do que você faz com essa pessoa, você conduz essa pessoa para uma próxima etapa. E aí trabalha aquele princípio que eu falei do aquecimento de público. Às vezes a pessoa ela foi até você, é um público frio, você pode aquecer essa pessoa através de ações de tráfego pago. E aqui tem os outros funis comerciais, aqui o funil de landing page. Então tudo é conectado. Então, como eu gosto de mostrar como estrategista, eu fiz esse desenho, eu fui criando esse desenho ao longo dos anos, tudo é conectado. Quando a pessoa entra dentro do nosso ecossistema, eu vou direcionando essa pessoa por ações diferentes, funis diferentes. E aí eu vou fazendo constantemente esse processo de aquecimento de público, de aumento de nível de consciência, de aumento de desejo, através das ações. E aí, como vocês podem perceber, o Edson, onde que o tráfego atua? Em todas essas etapas. Eu coloco o tráfego na parte do funil comercial, em todas as etapas. Eu quero que vocês cheguem em uma conclusão. Se vocês têm uma campanha de tráfego apenas, provavelmente vocês não estão fazendo o suficiente, o que vocês podem fazer, o potencial que tem em uso de anúncios de tráfego pago, tá? É muito pouco você ter só uma campanha. E aí, de novo, não significa que vocês devam começar o tráfego pago de vocês com várias campanhas, com vários desses funis. Esses funis são construções que a gente vai fazendo ao longo do tempo, tá? Mas entendo que existem esses funis que você pode posicionar. Então, a pessoa ela pode passar por um funil de conteúdo, você coloca tráfego pago na etapa de atração, na etapa de engajamento, você coloca ali depois na segunda etapa para você criar os públicos, quem visitou o perfil, quem enviou mensagem, e aí você conecta esse funil de conteúdo com o funil AGI. O que acontece se a pessoa ela cai no funil AGI e ela já passou por um funil de conteúdo? Não é mais uma pessoa desconhecida. É princípio de venda. É muito mais fácil você vender para quem te conhece. Tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Me fale aí no chat, enquanto eu vou avançando aqui para o final da apresentação, se está ficando claro para vocês, se está fazendo sentido o que eu estou explicando para vocês aqui, porque ah, é importante eu entender se vocês então estão entendendo a lógica de tudo que eu estou explicando, de como que tudo isso se conecta, e se conecta de uma maneira lógica e estratégica, tá? Quero que vocês me falem aí se está fazendo sentido. E aqui eu vou contar os cases aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui de novo. Sim, sim, muita informação, mas faz muito sentido, tá? Faz todo sentido, Léo, tá? Perfeito, pessoal. Deixa eu voltar aqui com o desenho, que eu vou deixar ele aberto aqui, que eu vou ilustrar esses casos aqui, mostrando os funis que a gente utilizou nesses casos aqui. Ah, Rodrigo que falou que é complexo. Rodrigo, não sei se deixa eu ver se você falou que você faz o seu tráfego, campanhas, iniciando o tráfego, mas hoje é agência, tá? Você iniciou. Tá? O que é importante vocês entenderem? Que, de fato, pessoal, eu poderia utilizar outra palavra, né? Falar outra coisa para vocês, mas de fato, essa estrutura estratégica ela é complexa mesmo para se montar, né? Por isso que é importante que vocês, conforme vocês vão se estruturando aí no negócio de vocês, vocês deleguem isso, tá? Deleguem isso para algum profissional, para algum estrategista, principalmente estrategista, porque o meu papel aqui é estrategista, tá? O meu papel aqui nos projetos, eu por muito tempo já cuidei de tráfego pago, mas o meu papel nos projetos, como consultor, como mentor, é fazer o trabalho de estrategista. E o estrategista é quem norteia essas estratégias, esses funis, o momento de construir cada funil, como eu falei, tem vários funis, o momento de construir esses funis. Então é importante ter o trabalho de estratégia e o ideal é que vocês deleguem isso para alguém, tá? Quando vocês conversam com uma pessoa e a pessoa, né, é um tipo de pergunta que eu gosto de fazer. Quando a pessoa ela faz uma reunião comigo, eu peço para ela explicar o que que ela está fazendo e a lógica do que ela está fazendo. Se a pessoa ela não consegue te explicar o que ela está fazendo, passo a passo, a chance é que essa pessoa ainda não tem clareza da estratégia. Eu posso explicar isso aqui para vocês de várias formas diferentes, porque isso aqui já é um método que está na minha cabeça, eu venho desenvolvendo, e a gente monta em sequências diferentes. É uma metodologia, não é um projeto, um trabalho engessado que a gente faz igual para todos os projetos. Inclusive, nos dois que eu vou citar aqui para vocês, vocês vão perceber que a gente utilizou campanhas diferentes, porque é uma metodologia. A metodologia é uma junção de métodos que a gente utiliza.
E quando você tem uma metodologia e você domina essa metodologia, você consegue entender, inclusive, a ordem das coisas que você vai implementar. E isso quem faz, via de regra, o trabalho é o estrategista, ou o mentor, tá? Então, é importante que vocês deleguem, porque talvez vocês não estão explorando, provavelmente vocês não estão explorando todo o potencial que o digital pode trazer para vocês, e aí o resultado tende a ser um resultado pouco, né? Mais baixo. Projeto de odontologia, o case, né? O primeiro case aqui que foi de novembro de 2025, o case de odontologia, vende em serviços premium, né? O que que foi feito nesse projeto, tá? A gente utilizou os conceitos do funil, de conteúdo de condução. Importante vocês entenderem, esse funil é conectado com o orgânico, tá? O trabalho e estratégia do Instagram. Não é um funil necessariamente que é só um funil de tráfego pago, é um funil orgânico. Então, foi norteada a estratégia de conteúdo, também é uma questão que falta em muitos dos projetos aí, por aí. Campanha de seguidores, a gente fez a campanha de seguidor, aqui eu pedi para a gestora trazer o investimento, então foi investido R$ 860 nessa campanha. O objetivo dessa campanha, que ali faz parte do funil de conteúdo de condução, o objetivo é descoberta e despertar o interesse. Então, campanha de seguidor. Depois, as pessoas, os seguidores, elas passaram por um segundo tipo de campanha no tráfego pago, que é a distribuição de conteúdo. É um conteúdo estratégico. De novo, como é, que a gente norteia esse tipo de conteúdo? Funil de conteúdo AEV. Tem um tipo de conteúdo que a gente faz em cada uma dessas fases que eu mostrei ali para vocês. Então, foram feitos conteúdos e com tráfego pago para chegar para aquelas pessoas que seguem, ou seja, a pessoa descobriu o perfil, público frio, conteúdo para que essa pessoa aumentar o nível de consciência, aumentar o interesse. Conteúdo estratégico. E aí, conteúdo também para pessoas que foram abordadas no direct. O direct, aqui dentro da metodologia do Francisco, ele já começa a entrar em funil comercial que você pode utilizar. Por exemplo, quando você tem ali um social seller, que é um profissional que ele atua na parte do comercial, fazendo um processo de pré-venda. Só que talvez você não sabe, mas é possível você usar uma campanha de tráfego pago para aparecer determinados conteúdos para quem enviou direct. E aqui tem uma diferença. Imagina o seu social seller, a sua social seller conversando com uma pessoa, e enquanto essa pessoa ela está conversando, de repente leva 1 ou 2 dias para conversar, ela começa a ver tipos de anúncios com conteúdos diferentes. Isso tende a aumentar a temperatura, o aquecimento dessa pessoa, a confiança dessa pessoa, e isso muda completamente a conversa que acontece lá no direct. Então, a gente utilizou esses dois tipos de campanha para quem segue, para aquecer esse seguidor, e campanhas para quem envia direct, público de engajamento. Foi investido aqui, tá? Então, aquecer e facilitar a venda. Mas você direciona como você quer cada vídeo para cada etapa? Sim, doutor, a gente direciona. Tá? É o trabalho mais técnico ali do gestor de tráfego que a gente consegue, através da ferramenta de anúncio, direcionar. Então, é possível você fazer isso, doutor. Então, assim, a pessoa enviou um direct, ela entra em um determinado público. Se o gestor de tráfego, ele conhece da ferramenta, ele vai conseguir direcionar esses conteúdos diferentes para pessoas em diferentes fases. Lembra que eu falei que é uma fase, a pessoa passa pela jornada de compra e fase de funil. Você consegue, para cada etapa do funil, usar tipo de comunicação diferente. Tá? Então, aqui nesse projeto, R$ 632 investido nessas campanhas. Sim. Sim, sim. Aqui no nosso trabalho de assessoria de tráfego, consultoria de tráfego, nos anúncios a gente escreve, tá? Até porque a minha especialidade aqui é de copywriting. Então, como eu falei, copywriting está presente em tudo que a gente faz por aqui. Então, ou a gente escreve, os anúncios de conversão principalmente a gente escreve, e quando é conteúdo ali que o social media faz, eu costumo participar também, tá? Analisando, direcionando, porque é o direcionamento estratégico que é o meu trabalho de estrategista. E aí é tudo de forma estratégica. Aí a campanha de conversão, que aí foi o funil AGI, investido R$ 594, 46 leads gerados nesse período aqui. O custo por lead
R$ 12, tá? Quase R$ 13. Foi gerado 6 agendamentos, um custo de R$ 99 por agendamento, três vendas, uma venda de 50 mil, uma de 45 mil, uma de 20 mil, tá? Foram protocolos high tickets. Taxa de conversão de 50%. Tá? A doutora que está perguntando aqui a taxa de o investimento. Mas aqui um pouquinho mais para frente, aqui na apresentação, você vai entender, doutor, essa questão do investimento, tá? Porque não existe uma regra para essa questão de investimento, você vai entender. Eu vou recomendar valores também, mas não existe uma regra, tá? Então, o que que é importante vocês entenderem? A pessoa passou por um funil, por uma jornada de compra. Ela passou por um funil de conteúdos, transformou em seguidor alguma dessas pessoas, viu conteúdos estratégicos e depois ela caiu lá no funil AGI com conteúdos pensados para a pessoa nessa fase, nível 3 e nível 4 de consciência. O copy pensado para isso e essa pessoa ela foi levada para o comercial. E aí o resultado disso, R$ 117 mil, um ROAS de 43 vezes aqui do investimento. Então, o investimento total aqui foi 2.610 nesse período aqui, tá? E para trazer esse resultado, tá? Foi um ótimo resultado. E aqui no desenho, o que que aconteceu aqui? Qual que foi a jornada que a pessoa passou? Ilustrando aqui para vocês. A pessoa passou por esses funis. E aí, de novo, vocês entenderem, o segredo de tudo é funil. É funil, é o que eu faço aqui, que eu norteio aqui nas estratégias é funil. Então, a pessoa passou por esse funil aqui, a gente posicionou, teve lá as reuniões de estratégia com a social media, o tipo de conteúdo, foi criado conteúdos, o tipo de movimentação do story, e aí foi colocado o tráfego pago nessa etapa aqui, onde estou passando o mouse, nessa etapa e nessa etapa aqui, tá? Nessa etapa do fundo de funil aqui para o direct, né? Então, a abordagem de embalde ali, que é orientado dentro da mentoria ali pelo Garcia, a pessoa caiu aqui, ela viu conteúdo diferente. Nesse processo foram criados públicos, então a gente tem um trabalho constante de criação de públicos, porque a gente anuncia para públicos, não por um público frio, mas para público morno, ou seja, isso barateia. Por que que o lead aqui ele foi mais barato? Porque a gente fez um trabalho de criação de público. Se a gente tivesse utilizado esses R$ 2.000 para investir diretamente em campanha de conversão, provavelmente o custo por lead seria mais alto, tá? E aí, funil de conteúdo, a pessoa passou e veio para esse funilzinho aqui. O que é verde aqui são os funis comerciais. Passou aqui pelo processo de qualificação, agendamento de consulta, consulta paga, passou aqui e fez o processo de compra, tá? Então foram utilizados esses funis aqui. Uma pergunta aqui. Você indica, você indica mais que os conteúdos sejam feitos por vídeo somente ou por postagem? No caso, os dois, tá? Nesse projeto de odontologia aqui, foi utilizado os dois. São utilizados os dois tipos. Então, conteúdo com carrossel, conteúdo com arte mesmo, aqueles cards. Por quê? Por que é importante isso, né? É importante que vocês entendam que os elementos persuasivos de copywriting estão presentes nas imagens também que a gente... Copy não é só palavra, tá? É estrutura persuasiva. E as cores que você escolhe, os elementos ali visuais, também é um trabalho que o copywriter ele pode atuar. Se o social media entende de copy, ele vai fazer um trabalho, existe o que a gente chama de design de conversão. Então, isso faz toda a diferença. E a gente precisa considerar que o comportamento das pessoas, comportamento de compra é diferente. Tem pessoas que gostam mais de vídeo, outras que não. Então, a gente trabalha com todos os tipos. A conversão em venda foi excelente. É um desafio aumentar o número de avaliações. 46 foram seis. Isso. Aí é um trabalho aqui de otimização das etapas do funil, tá? Então, mas entenda o seguinte, vocês entendam o seguinte, quando você tem a lógica de funil, como a gente tem aqui desenhado, eu tenho esse desenho aqui. Esse desenho que eu mostrei para vocês do ecossistema aqui é o que a gente está fazendo nesse projeto. Então, a gente está construindo, tem um norte aqui, tem um mapa que a gente está seguindo.
Então a gente consegue saber onde que a gente vai mexer. Vamos mexer na campanha de seguidor. Por exemplo, esse projeto de odontologia, inclusive essa campanha de seguidor aqui, ajudou a gerar também, que não foi especificamente nesse período, uma venda de 60 mil, porque foi feita uma campanha de tráfego para trazer seguidor, para ser abordado ali pelo social seller, e foi um trabalho que gerou uma venda também. Ou seja, pode acontecer vendas de outro tipo de campanha. O segundo case aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, só para vocês entenderem que com a metodologia a gente pode aplicar a lógica em outro projeto. O projeto de odontologia, de ginecologia, tá? Esse projeto também foi um projeto que surpreendeu. O que que a gente fez aqui, tá? Nesse projeto já tinha muitos seguidores. Esse projeto tinha 29 mil seguidores. Então, o que que é importante vocês entenderem? Se vocês têm uma audiência, o Instagram, organicamente, ele não vai entregar o seu conteúdo para 100% das pessoas. Isso não existe e é cada vez menor, tá? De 1 a 5% de pessoas que são seguidores, eles recebem o conteúdo. Só que com tráfego pago, um tráfego pago estratégico, você consegue fazer o conteúdo chegar para as pessoas certas. O que que a gente fez aqui nesse projeto aqui, usando a lógica do funil de conteúdo de condução? A gente entendeu que esse projeto já tinha audiência, a gente aqueceu o público. Então, a gente fez campanhas de distribuição de conteúdo, a gente escolheu o conteúdo estratégico, e aí, de novo, a questão de você ter uma estratégia de funil é que você escolhe também o tipo de conteúdo, não é qualquer conteúdo que você coloca no tráfego pago. Esses dias eu conversei com um doutor que ele me falou que ele escolhe o que ele coloca no anúncio dele de acordo com o que acontece no dia a dia, tá? E isso pode funcionar? Pode. Mas se você escolhe estrategicamente o que você vai colocar no anúncio, muda tudo o seu resultado, tá? Não é qualquer conteúdo que a gente coloca no distribuição de conteúdo, por exemplo, aí no tráfego pago. Então a gente escolheu conteúdos e a gente distribuiu esse conteúdo por alguns dias, tá? Foi aproximadamente uns 10 dias distribuindo esse conteúdo, 10 a 15 dias, tá? Então, campanha de distribuição de conteúdo na segunda etapa aqui, o objetivo de aquecer e facilitar a venda pelo comercial. Nesse período de 20 dias, tiveram 90 leads gerados e teve 40 agendamentos. Agendamentos aqui de consultas pago mesmo, tá? De ginecologia. Então, foi um ótimo resultado. O que que a gente utilizou ali? O conceito do conteúdo de condução e conectou com o funil AGI. Tipo de comunicação de nível 3 e nível 4 ali que a gente escreveu para a doutora, levando direto para o WhatsApp, e a gente teve ótimo resultado. Levou pessoas para o direct e para o WhatsApp. Então a gente usou a mesma lógica que eu mostrei para vocês aqui, tá? Só que, de novo, por isso que é importante do trabalho de estratégia. A gente leu, fez uma leitura daquele projeto e, neste caso aqui, não faria sentido a gente fazer o que a gente fez nesse projeto de odontologia. São coisas diferentes, são contextos diferentes. Tem projeto de odontologia aqui que hoje a gente faz que a gente preferiu começar com campanha no Google, tá? Por determinados motivos de estudo, a gente faz estudo de mercado, de concorrentes, enfim. Então, é uma amostra de um outro case ali que teve um ótimo resultado na área de odontologia.